Cara, agora precisamos falar de Edinaldo Rodrigues, porque ele desistiu de voltar para o comando da CBF. Assim, está anunciada a morte política de Edinaldo Rodrigues. Está anunciada a morte política de Edinaldo. Ele que costurou acordões com as federações de futebol, deu aumentos que nunca tinham jamais acontecido na história da CBF para as federações, aumentou mais de 3 vezes o salário de todos os presidentes das federações para agradar a todos. Ele que tinha uma relação muito amistosa com o senhor Gilmar Mendes, porque já foi protegido no cargo pelo próprio Gilmar Mendes lá atrás. Gilmar Mendes esse que tem relações com a CBF Academy. E agora, cara, assim, diante da baixa que ele sofreu da justiça, junto com o apoio das federações ao futuro presidente, o Chaud, que é um médico que a gente mostrou ontem que é acusado de uma série de esquemas, cara, coisa bastante preocupante, ele acabou morrendo politicamente. E aí a gente pode, na matéria do Kleber Matos aqui, no Lance, ler um pouquinho sobre isso. Edinaldo Rodrigues desiste de tentar voltar ao comando da CBF. Após tentar o recurso do STF para tentar anular a decisão do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, que o afastou do cargo de presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues voltou atrás e desistiu do pedido. Por meio de um documento enviado nessa segunda-feira, Edinaldo deixa claro que está abandonando a ideia de tentar voltar ao poder da entidade máxima do futebol brasileiro. No documento, a defesa de Edinaldo diz que a desistência do dirigente reafirma seu compromisso com respeito à justiça, à verdade, os fatos e a estabilidade institucional da Confederação Brasileira de Futebol. Esse gesto sereno e consciente representa o esforço do peticionário em deixar para trás esse último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e sua família e reafirmar diante dessa Suprema Corte, como sempre fez, seu compromisso com respeito à justiça, à verdade, os fatos e a estabilidade. Papagaiada, né? Enfim, eleições na CBF. Presidente interino Fernando Sarney, que está exercendo a função de interventor após o afastamento de Edinaldo, já estipulou a data da realização das novas eleições. Por meio de um comunicado no site da CBF, o Sarney marcou para o próximo dia 25, semana que vem. O pleito vai contar com apenas a chapa do Samir Chaud, presidente eleito pela Federação Roraimense de Futebol. Lembrando que ele é filho do cara que esteve nessa federação absolutamente inexpressiva, porque o futebol de Roraima não existe, essa é a verdade. Com todo respeito, se você está em Roraima nos assistindo, que eu acho muito pouco provável ter alguém de Roraima aqui. Mas... O que o Chaud fez pelo futebol de Roraima? Não, ele tinha acabado de chegar na federação de Roraima. O pai dele que estava lá desde os anos 70. Não, o que o pai dele fez pelo dos futebol? Anos 70, que a família fez? Dos anos 70 Nada. até hoje, o que virou o futebol de Roraima sendo Nada. presidido pelo pai do Chaud? Mas assim, aí de repente o cara vira presidente da CBF sem ter experiência absolutamente nenhuma. Não dá pra engolir isso aí, Não dá, cara. Como candidato único, ele deve ser oficializado como novo presidente da CBF. Aí, cara, nesse sentido é assim, os caras não estão nem aí para o que a sociedade vai pensar. Não estão nem aí, cara. Os caras querem simplesmente... E outra, agora a missão do Chaud vai ser o quê? Vai ser mais hábil politicamente do que o Edinaldo. Eu acho que a passagem do Edinaldo, ela ensina uma coisa pro Chaud que é bastante importante. Bastante importante, cara. Que é o seguinte, ela ensina que não basta você botar grana no bolso desses caras. Esses caras, eles vão botar, você vai botar grana no bolso deles, depois eles vão te trair. O senhor Edinaldo botou dinheiro no bolso desses caras todos e foram traídos por todos os presidentes das federações. Porque esses caras são os cretinos. Esses caras são E tudo bem trair o Edinaldo, porque inimigo do meu inimigo é meu amigo. Agora, bicho, o ponto é, ou ele tenta construir, eu acho que publicamente, uma imagem melhor para tornar o circo mais difícil de ser desabado, e para fazer isso ele precisa fazer melhorias significativas no futebol brasileiro, ou ele vai ser traído, vai ser o próximo, porque ele não é ninguém.
Ele não é ninguém, nunca foi. Ele não era conhecido como médico no Brasil, ele não era conhecido como presidente de federação, ele não era conhecido como nada. De repente o cara tá ocupando um dos cargos mais importantes do Brasil. Cara, presidente de CBF, de Confederação Brasileira de Futebol, é um dos cargos mais importantes do Brasil. Um cara desconhecido, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, assim, qual que vai ser a habilidade política desse cara para se manter? Ou vai ser só mais um engolido por esse sistema que tem engolido vários, um atrás do outro? Engoliu o Rodrigo Rogério, né, Caboclo, engoliu o Edinaldo, engoliu o Coronel Nunes, e vai engolir o Schaut também? Ou ele faz alguma coisa pro futebol brasileiro, e aí tem uma opinião pública um pouco mais ali condescendente com o trabalho, ou, cara, ele vai ser traído, vai ser o próximo a ser traído e vão colocar outro no lugar. Entendeu? A impressão que eu tenho é que os únicos caras que passavam. É duro falar isso, né? Mas a impressão que eu tenho é que os únicos caras que passavam um mínimo de credibilidade eram justamente os caras que eram extremamente hábeis politicamente. E aí eu não tô concordando e vangloriando esses caras do passado, que são Ricardo Teixeira, sobretudo, que é um dos presidentes mais vitoriosos da CBF, mas que, enfim, a nível tem de seleção, todo o histórico, né, dele. A nível de seleção, porque em termos de organização do Campeonato Brasileiro era ainda mais varziano do que é hoje. Sim, sem dúvida. E o outro foi o Marinho, né? Não, o Marinho durou muito pouco, cara. O Marinho tomou 7-1. Sim. Então, mas eram esses caras aí que você via ali na postura deles e no jeito que eles agiam, que os caras eram, assim... O Marinho? Total, ninguém batia de frente com os caras, assim, cara. E aí, eu acho que o Marco Polo um pouco mais, o Marinho não. Marco Polo também. E eu acho impressionante, cara, como a Federação Paulista, que talvez seja a federação estadual mais forte do futebol brasileiro e a mais rica também, não consegue emplacar um presidente da o Reinaldo é muito pouco hábil politicamente. Ele teve o apoio dos clubes, mas ele não tem o apoio das federações. E aí resta saber por quê. Por que as federações... Exato. Por quê? Eu acho que ele não é um cara benquisto, velho. Tá claro, assim. Que ele não é um cara benquisto por esses caras. Total, e aí eu te pergunto, o que precisa pra ser um cara benquisto por esses caras? Eu acho que quanto pior você for, mais benquisto você vai ser por esses caras. Por isso que eu não consigo acreditar em presidente nenhum. Porque ali, irmão, ali não entra santo. Ali não entra santo, cara. Ali chegou no poder, cara, você é o pior. Santo. A palavra nem existe. Então, ali, bicho. Então, assim, cara, a gente tá perdido, Mas eu espero que o Chaud aí, ele utilize toda a habilidade política que ele teve pra crescer tão rápido em prol do futebol brasileiro. Porque talvez, só talvez, se ele assim o fizer, diferente de todos os que passaram por eles, passaram agora e foram engolidos, talvez se ele assim o fizer, ele consegue ficar mais tempo que todos esses. Por que não tentar melhorar o futebol brasileiro? Por que não tentar cumprir aquelas 5 metas que a gente colocou aqui de padronização dos gramados, de tentar atacar a situação da liga, de melhorar o calendário, de diminuir os estaduais, etc. Por que não atacar tudo isso que a gente está pedindo há décadas no futebol brasileiro e ver o que acontece? Sabe, se o cara fizer isso, cara, pelo menos no mínimo, publicamente, ele vai ser elogiado. Vão esquecer desse lado da politicagem. Se o Chaud chegar lá e primeira medida, ele já conseguir emplacar, sei lá, uma profissionalização da arbitragem, mudar alguma coisa na estrutura do futebol brasileiro, nos gramados, etc. Fazer um super evento, criar uma série E de fato acontecer, assim, a gente vê acontecer na prática. Cara, eu tenho certeza que ele será elogiado, ele será vangloriado, que a gente vai naturalmente, porque acontece assim, a pauta ela vai acontecendo diante dos fatos, a gente vai, cara, a crítica vai ser amortizada, a gente vai ficar de boa, assim, cara, vai falar do Chaud, olha aí o cara,
chegou, Ancelotti chegou, a seleção tá ganhando, tal, não sei o quê, blá blá blá, arrumou o futebol brasileiro. Etc. Ah, mas não vamos esquecer como ele chegou ao poder. Não, sim, mas cara, olha aí, ele melhorou a estrutura do futebol brasileiro. Vai ser essa a análise, vai ser É. essa. E outra, O cara tem que ser esperto, se ele velho. for traído e em algum momento sair, mesmo fazendo tudo isso, vão lamentar. O cara prefere sair com as pessoas lamentando, falar, caralho, fuderam o cara tentando fazer uma coisa positiva, ou sair igual o Edinaldo, que tipo assim, o Brasil sai às ruas soltando fogos, assim, porque o cara foi... Pô, o que que ele quer pra vida dele, entendeu? O que que ele quer pra imagem? É a imagem do cara, velho. Imagem, Qual que é cara. a imagem que fica do Edinaldo de agora em diante? A gente nunca mais ouviu falar desse gordinho, cara. A gente nunca mais ouviu falar desse cara, velho. Nunca Cara, mais. O Reginaldo é surreal, o cara. Ele convocou uma eleição na calada da noite, se elegeu até 2030, aumentou o salário dos presidentes que elegeram ele, das federações, contratou o Carlo Ancelotti e com o prêmio ganhou um pé na bunda, velho. Caralho, velho, é inacreditável, assim. E agora o Schalke tem que ficar esperto. Essa é a gente que ele vai governar, que ele vai discutir o futebol brasileiro. Então, cara, trabalhe com a opinião pública a seu favor. Esse é o grande lema de todo político, não só na questão do futebol, todo político, cara. A gente tava até brincando aí no estúdio um dia, eu tava conversando com o João, eu falei, cara, o único meio que os políticos temem, que os artistas temem, é a opinião pública, é o quarto poder. Eu tava até citando aquele filme lendário, o quarto poder. Os caras têm medo do que a opinião pública vai dizer, é a imagem deles. Então, cara, o Saúde tem que chegar na CBF e briga, cara, pra implantar tudo isso, esses 5 itens que a gente citou aqui ontem. Briga pra implantá-los. Briga, luta até o final, tenta colocar pelo menos 3 em prática. Melhora esses gramados do futebol brasileiro, são uma vergonha. Melhora essa arbitragem, que é uma piada, que a cada rodada a gente tem que vir aqui e ficar lamentando, sabe? Melhora a estrutura do futebol brasileiro, que eu tenho certeza que a sua imagem perante a sociedade, perante a opinião pública, que é a imprensa, vai melhorar. É isso. Simples assim. Concordo em gênero, número e grau. Enfim, Edinaldo Rodrigues está morto politicamente Já na era. história do Brasil. É mais um CPF aí. Não, CNPJ, né? O CPF dele tá vivo, mas é um CNPJ cancelado.